vídeo passado, eu falei com vocês sobre esse padrão que eu vivia de entrar em estados muito baixos toda vez que eu avançava um degrau a mais na minha evolução. Se você ainda não viu, vai lá ver, mas se não, não tem problema, você pode ver esse aqui, depois você volta lá e assiste o outro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Porque lá eu relatei exatamente isso, que toda vez que eu subia um nível de consciência, eu acabava me sentindo meio deprimida, como se aquilo me derrubasse, mas ao mesmo tempo parecia que era isso que me fazia enxergar mais coisa. E depois eu voltava ainda mais forte, parece contraditório, mas não é, eu vou explicar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Franciele. Nesse canal eu falo sobre mentalidade e desenvolvimento pessoal por meio da psicologia, neurociência, física quântica, e eu senti que precisava aprofundar melhor em dois pontos que eu falei no vídeo passado e explicar com mais clareza o que está por trás desses pontos, que é o conflito entre a identidade antiga e a nova, e também essa reinterpretação do que a gente chama de depressão. Então é isso que a gente vai fazer agora. Porque o que eu comecei a perceber é que não é sobre querer mudar apenas, não é sobre decidir que agora eu vou ser uma pessoa melhor. É muito mais profundo que isso, porque enquanto você está expandindo a sua consciência, estudando, enxergando possibilidades maiores para sua vida, existe uma outra parte sua que ainda está operando exatamente do mesmo jeito de antes, com os mesmos pensamentos automáticos, com as mesmas reações, com os mesmos padrões emocionais. Então é como se você entrasse num conflito interno muito grande, porque é como se você estivesse tentando viver uma versão de você usando uma estrutura antiga. E isso, naturalmente, vai gerar um atrito, vai gerar um cansaço, uma confusão, porque uma parte de você já entendeu, já despertou, já quer mais, já se vê diferente, e a outra ainda está condicionada a tudo que foi repetido durante anos. E aí vem aquela sensação de que eu sei o que fazer, eu sei para onde ir, mas eu não consigo me manter. Ou eu entendo tudo, mas na prática parece que eu ainda escorrego. E isso faz muita gente achar que tem alguma coisa errada, que não está evoluindo de verdade, que está se sabotando o tempo todo. Só que na prática isso é esperado, porque você está tentando operar um nível novo com um sistema que ainda não foi totalmente atualizado. Então você vai travar, você vai oscilar, vai ter dias em que você vai estar muito alinhada com quem você quer ser, mas vai ter dias que parece que você voltou 1 milhão de casas. E não é que você voltou, é porque as duas versões ainda estão coexistindo dentro de você. E é exatamente aí que entra o segundo ponto, que para mim foi um dos mais fortes, os mais importantes, que foi mudar a forma como eu interpretava esses estados baixos, porque eu via como uma regressão e eu pensava assim, pronto, agora eu tô piorando tudo de novo, tudo que eu avancei foi por água abaixo, não adiantou nada, e isso só piorava a situação, porque além de eu já estar mal, eu ainda estava me julgando por estar mal. Só que quando eu comecei a entender que, na verdade, o que estava acontecendo era que a minha leitura mudou, porque eu comecei a perceber que talvez aquilo não fosse mais uma queda, talvez fosse um processo de luto. Luto por uma versão minha que já estava deixando de existir, porque a gente fala muito sobre evolução, sobre crescimento, sobre se tornar alguém melhor, mas quase ninguém fala sobre o que precisa deixar para trás para que isso tudo aconteça. E não é só hábitos que você vai deixar, não é só comportamentos, é a sua própria identidade. É a forma como você se enxerga, como você reage, como você pensa. Que por mais que não seja boa, por mais que não te faça bem, é uma versão conhecida, confortável, mesmo dentro do desconforto. Então, quando você começa a sair disso, existe um impacto emocional, existe uma espécie de vazio, uma instabilidade, porque você ainda não é totalmente a sua nova versão, mas também já não se encaixa mais na antiga. E esse meio do caminho é o que mais confunde, porque parece que você se sente bagunçada, parece que você está caindo, parece que você está perdida, mas, na verdade, você está em transição. E quando eu comecei a olhar por esse ângulo, tudo fez mais sentido. Porque ao invés de ficar me perguntando por que que parece que eu tô piorando, eu comecei a pensar o que de mim está indo embora.
E isso muda completamente a forma como você atravessa por esse processo, porque você para de lutar contra e começa a se observar. Você para de se julgar e começa a se entender. Só que isso não vai fazer o seu desconforto desaparecer, mas vai fazer ele ter um propósito. E quando ele tem um propósito, você não desiste tão fácil. Então, se você está passando por isso, se você sente que toda vez que você tenta evoluir, parece que algo te puxa de volta, te coloca para baixo, talvez não seja porque você não consegue mudar. Talvez seja exatamente porque você está mudando. Só que ainda está no meio do processo. Ainda está entre esse conflito entre quem você foi por muito tempo e quem você está se tornando agora. E até que essa nova versão se estabilize, é natural que você sinta esse choque, essa oscilação, essa sensação de não se reconhecer direito, de se achar meio estranha. Mas isso não é o fim. Isso, na verdade, é a travessia. É por isso que se torna tão importante você aprender a fazer as perguntas certas, porque no final das contas, não é o que acontece com você que importa, é sobre como você interpreta o que acontece e principalmente sobre como você se posiciona diante disso, porque você vai perceber que isso tudo muda quando, ao invés de você se perguntar por que tudo é tão difícil, você começa a se questionar: o que isso está tentando me mostrar? O que eu ainda não estou enxergando aqui? Parece sutil, mas não é. Porque quando você faz essas perguntas, por que isso acontece só comigo? Ou por que tudo que eu penso de negativo acontece e o que eu penso de positivo não acontece? Você está partindo de uma conclusão pronta, como se você estivesse assumindo que a realidade funciona, na verdade, contra você. E aí a sua mente começa a trabalhar para sustentar essa narrativa. Eu vi um comentário de uma moça dizendo assim, que o universo só ouve o que ela fala de negativo, que várias coisas boas que ela acreditou, sentiu, teve fé, não deu certo, mas que o negativo sempre acontece. Percebe o que acontece aqui? Quando você determina com tanta certeza que a coisa ruim vai acontecer, você se alinha emocionalmente com isso. Você espera isso, você reforça isso, e ao mesmo tempo, quando você acredita que o bom não acontece para você, você bloqueia qualquer possibilidade antes mesmo dela se consolidar. O universo, ele não é confuso. É que existe um padrão interno que está desalinhado. O que direciona sua percepção e suas ações não é só o que você pensa superficialmente, é o que você sente como verdade. E aí nós voltamos exatamente para aquilo que eu falei antes sobre a identidade. Porque não adianta você querer ter resultados novos sustentando a identidade antiga. Não adianta você afirmar algo positivo na superfície, mas no fundo você ainda se enxergar como alguém que não merece, como alguém que sempre perde, como alguém que nada dá certo, porque o seu comportamento, suas escolhas, até a forma como você interpreta os acontecimentos, vão sempre confirmar aquilo que já está consolidado dentro de você. Por isso que fazer perguntas melhores é tão poderoso, porque perguntas direcionam o foco direciona a percepção vai moldar a sua realidade na prática, e não no sentido místico da coisa, mas no sentido de como você age, como você decide, insiste e até desiste. Então, quando você muda a pergunta, você muda o caminho mental que você percorre e, consequentemente, muda as conclusões que você chega. E foi exatamente pensando nisso, em ajudar você a sair desse ciclo automático e começar a se posicionar de forma mais consciente, que eu liberei uma aula gratuita dentro do meu protocolo. Eu quis abrir essa aula justamente para te mostrar essa virada de chave na prática, principalmente sobre a arte de fazer perguntas melhores, porque isso é o que começa a reorganizar tudo internamente. E dentro do protocolo você tem acesso a pílulas, que são aulas curtas, mas muito ricas em qualidade e conteúdo prático, que vão te ajudar a entender o momento de vida que você está agora. E além disso, tem um processo de 14 dias, junto com um desafio de manifestação também de 14 dias, que é justamente para te tirar da teoria e te colocar em ação, para você começar a reprogramar essa identidade que hoje ainda te limita. A ideia aqui não é só você entender, é você começar a ver a mudança na prática, na vida real, seja qual for o seu objetivo. E ainda com a garantia de 7 dias. Ou seja, você pode entrar
assistir a aula gratuita, entender a minha proposta e decidir com calma se isso faz ou não sentido para você. Antes de qualquer coisa, assiste a aula, absorve esse conteúdo desse vídeo e, se fizer sentido, você vai ser muito bem-vinda dentro do protocolo. O segredo para você ter boas respostas é começar a fazer perguntas melhores, perguntas que te tiram do automático, que te colocam em movimento, que te fazem sair do papel de alguém que reage para alguém que constrói. E talvez seja exatamente isso que está faltando para você sair do lugar onde parece que nada muda e começar a se perguntar coisas diferentes para finalmente viver algo diferente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e me acompanha por aqui. Lembre-se sempre, você é um co-criador, seja consciente. Um beijo e até o próximo vídeo.